Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a esta quarta conferência de comemoração do 28º aniversário da Espaço Visual, com o título As Agriculturas e o Mundo Rural de Portugal, as Florestas de Portugal, Presente e Futuro, sendo conferencista o engenheiro e mestre Rui Barreiro, peço desculpa. O primeiro evento deste ciclo de comemorações do 28º aniversário da Espaço Visual teve como tema o PRR, a nova política agrícola comum e as suas aplicações a Portugal, onde foram intervenientes Francisco Gomes da Silva da AgroGés, João Pereira da Terra Projetos, José Martino da Espaço Visual e Pedro Santos da Consoai, o qual decorreu no passado dia 2 de março último. A segunda conferência ocorreu há 2 semanas atrás, no âmbito das agriculturas e o mundo rural de Portugal, tendo como tema colocar a agricultura no centro da discussão política, o presente e o futuro. Foi conferencista o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. A terceira conferência foi na passada segunda-feira sobre como implementar uma estratégia de sucesso no rural tardio, presente e futuro, sendo conferencista o professor António Covas, da Universidade do Algarve. É objetivo deste conjunto de eventos promover o incremento de massa crítica sobre as agriculturas, mais que as agriculturas, sobre o mundo rural de Portugal nas suas diversas vertentes, seja a agricultura, seja floresta, sejam as suas políticas e os seus financiamentos. Hoje temos como conferencista Rui Barreiro. É licenciado em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora, é mestre em Economia Agrária e Sociologia Rural pelo Instituto Superior de Agronomia e concluiu a parte escolar do doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Profissionalmente, é atualmente administrador da Florestegal, sendo de carreira inspetor da IGAMAOT. No exercício de funções políticas já foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Santarém. Foi também secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, 18º Governo Constitucional. No Ministério da Agricultura foi diretor-geral de Desenvolvimento Rural, diretor regional da Agricultura do Alentejo e gestor do Programa Comunitário Ruris. Portanto, temos aqui uma personalidade que conhece por fora e por dentro o tema, as pessoas, as políticas, os financiamentos. Tem passado uma vida à volta disto e com sucesso. Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Terá 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação, seguindo-se o debate às questões colocadas no bate-papo do Zoom. Se alguém estiver a ver a conferência no Facebook e quiser colocar questões, terá de ir ao post de promoção do evento, fazer a inscrição que é instantânea e colocar as questões no Zoom. Estas serão respondidas por ordem de entrada. O Sr. Engenheiro Rui Barreiro é uma personalidade que conheço há alguns anos e pelo que tenho um enorme prazer em estar aqui consigo a moderar esta conferência sobre as florestas de Portugal, presente e futuro. Tenho a palavra. Obrigado. Muito bom dia ao José Martino. Eu queria, antes de mais, agradecer ao Espaço Visual o convite que me foi dirigido e desejar muito sucesso, não apenas para estas iniciativas, mas também para o Espaço Visual e para todos aqueles que acabam por ser importantes naquilo que é o desenvolvimento da agricultura e da floresta e principalmente do mundo rural português, porque sem os consultores e sem o trabalho de muitos de norte a sul do país não seria possível conseguir utilizar bem os meios que são postos à disposição do mundo rural português e, portanto, queria dar-lhe essa nota e dar-lhe os parabéns pelas iniciativas que tem tomado num período destes de pandemia, mas onde nós comemos todos os dias e, portanto, felizmente não tivemos
rupturas de estoques alimentares, as coisas correram bem sobre esse ponto de vista e, portanto, queria começar por lhe dar os parabéns. De facto, nós já nos conhecemos há muitos anos, isso significa que já temos alguma idade, mas pronto, também temos alguma experiência e é sobre isso que vamos um bocadinho falar hoje, sendo certo que eu queria dar duas notas prévias. Em primeiro lugar, dizer que eu sou um profundo convicto do sistema agro-silvopastoril e, portanto, ao longo dos anos tenho-me batido em várias conferências dando nota da importância deste sistema em que a agricultura e a silvopastorícia são fundamentais para o território. Infelizmente, enfim, nem sempre as medidas de política têm conseguido dar o valor que este sistema tem, mas ao longo da nossa conversa voltaremos ao tema, mas queria deixar desde já, digamos que esta declaração de interesse de que sou de facto um convicto do sistema agro-silvopastoril e convencido que é possível fazer ainda mais e melhor naquilo que é, digamos que o desenvolvimento do mundo rural português. As conferências anteriores, enfim, tiveram alguma qualidade, eu tive a ocasião de não consegui vê-las todas, nomeadamente a última, ainda não tive hipótese de acompanhar, mas foram todas ricas e com personalidades que, enfim, muito me honram também agora fazer parte deste espaço que o espaço visual coloca ao serviço dos outros. E como segunda nota, dizer que mesmo que haja algum assunto que eu não toque nesta minha intervenção, quem quiser colocar questões, eu estou ao dispor para responder dentro daquilo que são os temas e os tempos que vamos tendo para conversar. E assim sendo, eu iria partilhar agora, digamos que convosco, aqui há bocado quando fizemos a exibição, as coisas correram bem, vamos lá ver se agora também correm e, portanto, não sei se já está a partilhar, se não. Ainda não. Ainda não, então vamos lá tratar do assunto. O teste correu bem, portanto, se o teste correu bem, supostamente aqui também deveria correr. Mas de facto, não me está aqui a aparecer. Já apareceu, já cá está. E agora, já apareceu? Agora já apareceu, já estamos a ver. Muito bem. Sim, senhor. Esta fotografia é uma fotografia que não parece uma floresta portuguesa, mas isto é na Guarda, portanto em Famalicão da Serra, uma freguesia do Concelho da Guarda, onde é altitude e, portanto, onde parece que estamos numa floresta nórdica, mas também em Portugal o pinus nigra e outras árvores do género também se desenvolvem. Bom, o primeiro digamos que a agenda da nossa conversa vai ser um bocadinho esta, portanto, é o estado atual da floresta em Portugal, enfim, só para fixarmos alguns dados. Depois, enfim, hoje as siglas estão mais na moda, agora estamos mais no PRR, mas eu recuperei aqui uma floresta PPR, um artigo que escrevi há mais de 10 anos, em que, na altura, os planos de poupança-reforma estavam muito na moda, e eu recuperei isto a propósito da floresta, utilizando as siglas, e, portanto, vamos também desenvolver um bocadinho aqui sobre a floresta PPR, e depois, obviamente, também deixar aqui alguns desafios e oportunidades que acabam por estar sempre interligados e que nos darão certamente condições para podermos trocar algumas impressões. De facto, nós, utilizando os dados do Inventário Florestal Nacional de 2019, podemos dizer que 1/3 do território continental é ocupado por floresta e também todos sabemos que, enfim, quais é que são as espécies florestais que temos. O pinheiro bravo, o eucalipto, o sobreiro, são aquelas espécies florestais que temos. Depois temos aqui algumas variantes que nos fazem únicos quase na Europa,
e que tem a ver com uma realidade que se quase 40%, enfim, um terço é dominado por floresta. Depois também temos espaços florestais, portanto temos floresta e temos muito mato. Aliás, muitas vezes se vê, quando há fogos, muitas vezes se vê, digamos que os meios aéreos a apagarem fogos em mato, e muitas vezes se questiona se isso será aquilo que deve ser feito. Mas voltando ao tema, 2% de propriedade pública, e estes 2%, enfim, nós até os podíamos esticar, mas mesmo que os esticássemos, considerando alguma das matérias que têm a ver com a cogestão e com a intervenção do Estado, o que é certo é que a maioria da floresta portuguesa é privada, e isto torna, de alguma forma, a gestão florestal única. Mas para além de ser privada, nós temos vários problemas nesta floresta privada. Alguns são problemas de organização, outros são problemas estruturais que acabam por não permitir que se faça uma gestão mais equilibrada e ao mesmo tempo mais rentável para aquilo que é não apenas o indivíduo, o explorador, o agricultor, o empresário, mas também o próprio país. E nós temos, enfim, uma ausência de cadastro florestal nacional e, portanto, de acordo com os dados, mais de 50% do espaço florestal, enfim, não está devidamente cadastrado, digamos assim. Por outro lado, temos, digamos que aquela realidade que tem a ver com os territórios que não têm dono, ou que, pelo menos, este dono não é conhecido. E isto acaba por condicionar muito a indispensável gestão profissional e cria vários problemas. Aliás, normalmente os donos só aparecem ao fim de muito tempo, se é que eles existem, e este é um aspecto que tem tentado ser resolvido, mas na verdade não é resolvido. Provavelmente necessitamos de mais trabalho, não só interministerial, mas até entre organismos, porque esse é um problema também do mundo rural português, que é digamos que faltar ainda muita lógica do balcão único para quem está no mundo rural e haver um conjunto de diferentes balcões, sejam eles as direções regionais de agricultura, o ICNF, a AP, enfim, um conjunto de atores que acabam por intervir no território e que não facilitam a vida nem ao agente de desenvolvimento, nem a quem está no território. No final de 2020, tínhamos, enfim, 235 zonas de intervenção florestal constituídas e com estas áreas, e portanto tínhamos muitos aderentes, o que mostra, de alguma forma, aquilo que nós dizemos, tem a ver com a dimensão da propriedade e também com a dificuldade de poder fazer uma gestão tão boa quanto aquela que nós gostaríamos. Mas se olharmos para o outro lado da moeda, digamos assim, verificamos que, apesar de tudo, a floresta e a economia da floresta, globalmente, a indústria de base florestal, tem um impacto muito significativo nas contas nacionais. E, portanto, a atenção que deve ser dada a este setor deve ser uma atenção redobrada e provavelmente ainda ficamos muito aquém daquilo que é essa importância. Julgo que, do ponto de vista político, nos últimos anos tem havido a tentativa de lhe dar alguma dimensão e ter sido feito algum esforço, mas efetivamente justifica estes indicadores económicos que eu estou aqui a apresentar, justificam de facto que se dê mais atenção à indústria de base florestal, porque o impacto que tem no PIB tem significado. Para além desse impacto,
tem também, enfim, o valor acrescentado bruto, mas principalmente um valor acrescentado nacional, que é mão de obra nacional, e uma intervenção significativa de empresas e empresários, e, portanto, digamos que a riqueza que cria e o número de empregos que cria obriga provavelmente a que tenhamos mais atenção a um setor que me parece que, apesar de nos últimos anos os diferentes governos terem dado alguma atenção, me parece que necessita efetivamente, quer das organizações do mundo rural, quer da política e da política ativa, uma atenção redobrada. Nós temos um número de postos de trabalho significativo, temos, digamos que, exportações importantes, tem um peso muito positivo na balança comercial e, enfim, há muita maneira de fazermos as contas, mas digamos que se nós olharmos para a primeira, já lá vão alguns anos, para a primeira redação da Estratégia Nacional para a Floresta, digamos que tínhamos ali um valor significativo gerado pelos ecossistemas florestais, 1,3 mil milhões de euros, 12% alocados diretamente a serviços ambientais prestados pelos ecossistemas florestais. E, portanto, muitas vezes não se tem a noção destes números, mas parece-me que é extremamente importante que possamos refletir sobre eles. E isto, em termos de ponto de partida para a nossa conversa, digamos que são os números, os grandes números que nós hoje temos. E vem reforçar a importância que, no mundo rural, hoje a floresta deve ter. Infelizmente, normalmente associada à floresta, nós temos os aspectos mais negativos, que têm a ver com aquilo que agora vão começar a aparecer, que tem a ver com os fogos, com os incêndios florestais. E esquecemos muito, digamos que o necessário investimento que tem que ser feito. Eu costumo, antes de entrar na floresta PPR, eu costumo utilizar, às vezes nestas comunicações, a chamada lógica dos Ds, o D de dado. Porquê? Porque na floresta nós temos que desbastar, temos que desmatar, e para além do desbaste, da desmatação, enfim, dos 3 Ds habituais na floresta, temos um quarto D, que é o D do dinheiro, que muitas vezes não é tido em conta. Aliás, estamos na fase em que se diz que é preciso limpar a floresta, como se houvesse digamos que umas pessoas que vão lá limpar a floresta, quando nós temos que perceber que estamos a falar de um ecossistema e que, portanto, a relação da limpeza e com o crescimento florestal tem muito a ver não só com a sua dimensão, com as condições edafoclimáticas, com a variabilidade que acontece ao longo dos anos, e, portanto, desmatar, desbastar e tudo aquilo que tem que ser feito na floresta portuguesa exige, de facto, uma componente significativa de dinheiro e que nem sempre é colocada em cima da mesa quando nós falamos num investimento florestal. E se nós olharmos para aquilo que tem a ver com as necessidades do setor e aquilo que se mete em cima da mesa, nomeadamente no combate aos incêndios florestais, verificamos que mesmo assim há um desequilíbrio significativo entre aquilo que é a luta e o combate aos incêndios com aquilo que é a prevenção e a organização da floresta portuguesa, que necessita claramente não apenas do dinheiro, mas também a desrama, o desbaste, a desmatação e todas essas tarefas que são obrigatórias sejam devidamente condicionadas. E há um aspecto que me parece também importante, que é, digamos que a nossa organização territorial, de norte a sul do país, nós sabemos, e é comum falar na litoralização, mas também sabemos que as pessoas precisam de ter condições de vida
e a agrosilvopastorícia, que é importante para que o ecossistema florestal funcione e seja mais resiliente, tem que criar condições para que as pessoas possam viver e possam viver em condições. E por isso nós temos que recuperar alguns aspectos que ainda estão muito longe de serem melhorados. Um aspecto principal parece-me a questão da organização burocrático-administrativa do serviço do mundo rural. Portanto, precisamos claramente de reduzir tempos de decisão, de reduzir aspectos burocrático-administrativos para que o mundo rural consiga aproveitar os meios que são colocados ao seu dispor. Portanto, aqui é um aspecto que ainda está longe de estar resolvido e, portanto, provavelmente o espaço visual e os outros consultores que trabalham têm a noção das dificuldades que muitas vezes têm, precisamente por esta burocracia que está instalada naquilo que é a utilização dos meios que estão à disposição até, digamos que, à sua utilização efetiva, mas este é um aspecto que temos que melhorar. Por outro lado, temos também que valorizar de maneira diferente e valorizar mais, não tendo uma lógica exclusivamente urbana e uma visão urbana sobre aquilo que é o mundo rural, e temos que valorizar mais aqueles que, de facto, estão disponíveis para ocupar o território e para partir melhor do território, criarem essa riqueza e ocuparem esse espaço. Entrando na floresta PPR, na sequência de um artigo de opinião que foi publicado no Jornal Expresso em março de 2011, e reforçando a questão do ativo estratégico para o desenvolvimento de Portugal. Enfim, este ambiente, esta questão ambiental, esta questão social, esta questão económica, são de facto extremamente importantes. Como é que são pagos ainda hoje em Portugal, ou como é que poderão vir a ser pagos? Digamos que os serviços ambientais prestados pela floresta são extremamente importantes. Nós, na Floresta Gal, estamos a tentar dar alguns exemplos e temos já algum trabalho desenvolvido nessa área e, portanto, digamos que a floresta ambiental, como consumidor de CO2, como incrementador da biodiversidade, também faz parte dos nossos objetivos, para podermos dar alguns exemplos de como é possível valorizar a floresta, mesmo a floresta de conservação, e estamos a trabalhar no Green Sponsoring e, portanto, estamos a tentar trazer também para a floresta, digamos que esse tipo de iniciativa. Não é nada de novo em alguns espaços mundiais e europeus, mas em Portugal não temos ainda muito esse hábito e é uma área onde nós consideramos que temos que investir. Depois, a questão social. Obviamente que muitas vezes fala-se bem com a questão do emprego, a questão da atração e fixação das populações, mas a coesão territorial é essencial. E se nós queremos um país mais coeso, temos claramente que criar condições para atrair e fixar as populações, criar os empregos, e a floresta é um ativo estratégico que desempenha um aspecto essencial, e lá volto eu à minha ladainha da silvopastorícia, do agrosilvopastorícia, que é essencial porque a dinâmica de criação de rendimentos é fundamental. E entramos no lado económico, neste tripé que temos da floresta como ativo estratégico, porque quer a questão da indústria, e temos várias indústrias de base florestal, quer as questões relacionadas com a energia, que muitas vezes também são esquecidas nesta valorização da floresta como ativo estratégico. A questão do turismo e do recreio, da agricultura, obviamente, da caça e pesca de águas interiores, dos produtos não lenhosos, e podíamos aqui acrescentar em qualquer uma destas áreas também a importância que tem e que vai ter cada vez mais, nomeadamente a questão da água e a importância que tem a floresta, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. Digamos que que são matérias extremamente importantes. Eu estou perfeitamente dentro do tempo, mas interessava perder também aqui gastar aqui algum tempo nestes desafios e oportunidades
de forma a que nós possamos acreditar que a floresta portuguesa não só tem futuro, porque nós estamos a falar numa dimensão de tempo que nada tem a ver com aquilo que é que estamos, muitos de nós estão habituados, nem isto tem a ver com projetos a 5 anos, nem a 10 anos, nem, enfim, tem a ver com projetos a 40 anos, em geral, para que as coisas funcionem. E, portanto, nós temos claramente alguns desafios que são fundamentais e que, do ponto de vista político, devem ser postos em cima da mesa e devem ser olhados com olhos de ver, mesmo para as medidas de política, que são desafios importantíssimos. Um deles tem a ver com a redução do risco associado ao investimento. Investir na floresta e estar sempre sujeito a problemas como os que já referi, nomeadamente um deles mais conhecido e mais mediatizado, que é o fogo, mas temos outros que têm a ver com a questão das pragas e doenças que cada vez mais devem ser olhadas também como um problema. Enfim, alguns são conhecidos, mas são também importantes para reduzirem o risco associado ao investimento. Depois, o aumento da rentabilidade da floresta. Mesmo em Portugal, havendo uma indústria de base florestal, nós consideramos que os produtores florestais necessitam de ser melhor remunerados naquilo que é o seu serviço prestado à sociedade e, portanto, a própria floresta tem que ser rentabilizada não apenas pela produção de madeira ou pela produção de massa lenhosa ou por, enfim, algum destes produtos individuais, mas também para tudo aquilo que a floresta pode dar, valorizando efetivamente a multifuncionalidade da floresta, porque é esta multifuncionalidade que pode trazer mais riqueza, mas que essa riqueza deve ser efetivamente contabilizada, de forma a que quem investe na floresta possa se sentir recompensado e não apenas ser, enfim, uma pessoa menos esclarecida que tem essa mania de investir na floresta e corre os riscos que vai correndo. Por outro lado, a dimensão florestal e a dimensão territorial implica que haja boas práticas, porque se as boas práticas não forem colocadas no território, mesmo que alguns sejam bons praticantes da atividade florestal, acabarão por ser prejudicados por aqueles que não o fazem. Há um documento que eu aproveito para divulgar, da WWF, portanto, que é de março de 2020, é um documento recente, e eu julgo que nestas comunicações também devemos aproveitar para falar neles, que se prende com a adaptação da floresta às alterações climáticas e os impactos das alterações climáticas. Aqui neste cantinho que nós designamos de Ibéria, e portanto que tem muita importância, tem importância para percebermos que a questão da água e a questão destas alterações também tem influência direta naquilo que são as nossas escolhas, e por isso são desafios que vamos ter que resolver. As próprias espécies florestais, o crescimento e a mudança de sul para norte de algumas daquilo que são os nossos hábitos florestais também não acontecer, e é muito importante que também do ponto de vista político e os organismos que têm algumas responsabilidades tenham digamos, bem presente aquilo que estamos a sofrer. Já falei na questão da mitigação do risco de incêndio rural e da vulnerabilidade a pragas e doenças, mas queria acentuá-lo porque, de facto, também me parece que se os incêndios estão na ordem do dia, o investimento, mesmo do Estado e dos organismos que têm a preocupação com a floresta, não podem ser esquecidas estas questões relacionadas com as pragas e as doenças, porque estamos sujeitos num mundo globalizado. A questão da pandemia mostrou bem como é que, nascendo na China, aparentemente, rapidamente, tivemos problemas, e no caso das indústrias florestais, e nomeadamente na floresta, a dinâmica de circulação dos produtos florestais por mundo fora
rapidamente traz problemas que se tornam, enfim, de âmbito mundial, mesmo que nasçam noutro ponto do globo, e por isso é muito importante não só a organização interna, mas também aquilo que tem a ver com o comércio internacional e a relação entre as espécies florestais, que são extremamente importantes e nem sempre tem, enfim, lhe é dada essa importância. A questão das oportunidades. Eu aqui neste quadro apresento-vos aqui os desafios e as oportunidades com umas setas dinâmicas, digamos assim, porque alguns dos desafios podem mesmo ser oportunidades e algumas das oportunidades são também desafios. A questão da certificação florestal. Bom, a certificação florestal é hoje em dia, enfim, um dado mais do que óbvio de que é importante fazer certificação florestal para valorizar a floresta do ponto de vista daquilo que é a rentabilidade, mas também deve ser entendido como uma mais-valia naquilo que é a gestão florestal sustentável. E, enquanto isso não acontecer, nós teremos sempre alguma dificuldade. Na altura, quando tive funções de responsabilidade no governo, o Fundo Florestal Permanente apoiou, digamos que a certificação florestal, e eu julgo que este aspecto deve ser incentivado e devemos criar condições para que de facto a floresta portuguesa tenha níveis de certificação elevados ou muito significativos, de forma a que isso possa não só trazer valorização, mas principalmente trazer uma gestão florestal sustentável. Hoje em dia no mundo a certificação florestal é vista como importante e nós temos que continuar a trabalhar nessas áreas. Depois temos aqui um aspecto que se prende com o pagamento dos serviços dos ecossistemas. Há muito já que se fala, nomeadamente da importância que a floresta tem, não só para as questões relacionadas com a biodiversidade, mas também, eu já o referi na intervenção, para os recursos hídricos. E, portanto, nós temos necessidade, com as alterações climáticas, de aumentar o sequestro de carbono e de trazer resiliência, porque se é verdade que as alterações climáticas têm um impacto, nomeadamente naquilo que é o ciclo da água e naquilo que é a intensidade com que muitas vezes temos acesso à água, o que é certo é que o futuro claramente nos diz que vamos ter menos água disponível e, portanto, não perceber isso e não criar condições para que a floresta seja um ícone principal naquilo que aos recursos hídricos diz respeito e naquilo que à biodiversidade diz respeito, é não olhar com atenção. Eu sei que nós somos um país pequeno, mas mesmo sendo um país pequeno, face aos números que vos dei no início, a floresta tem uma importância significativa e, portanto, o pagamento dos serviços dos ecossistemas é fundamental que se organize, que se faça, sob pena de nós deixarmos passar oportunidades e de não criarmos as condições necessárias para que esta oportunidade possa ser uma oportunidade na floresta portuguesa. Depois, a questão que tem sido muito falada, e nomeadamente também aqui já no espaço visual já teve aqui, digamos que algumas conversas em que o PRR foi o tema em cima da mesa, mas nós com a questão do ordenamento do território e com a diversificação florestal precisamos de aumentar a resiliência do território aos incêndios rurais. Não só porque os incêndios matam as pessoas e, portanto, têm impactos diretos naquilo que, infelizmente, no nosso território temos, mas digamos que do ponto de vista dos territórios é importantíssimo criar uma resiliência que evite estes acidentes gravíssimos e, portanto, que põe fim à vida, mas que também, digamos que deixem de, todos os anos, nós nos tornarmos mais pobres. Porque, de facto, é isso que acontece quando temos incêndios. Nós estamos a empobrecer, não só porque estamos a desperdiçar recursos, mas também estamos a criar condições para que esse empobrecimento se acentue. E, portanto,
o aspecto da floresta no ordenamento do território continua a ser extremamente importante. Sabemos que demora tempo, mas é preciso não esquecer, digamos, que este aspecto essencial da resiliência dos territórios aos incêndios rurais. No caso da Floresta de Galo, nós, enfim, temos algumas responsabilidades que nos foram impostas, nomeadamente a questão da agregação de terrenos de aptidão florestal localizados em territórios de minifúndio. É um trabalho difícil, mas que deve ser feito. O trabalho com os baldios está a ser desenvolvido, estamos a tentar, de facto, trabalharmos nessa área, mas digamos que a sponsorização da floresta, nomeadamente a questão, temos um projeto em Figueira de Castelo Rodrigo, vai ser o primeiro, digamos que o primeiro projeto da Floresta de Galo, com sponsorização da floresta, nomeadamente da floresta de conservação, e que poderá, enfim, ser apenas um exemplo de outros, e nós queremos entrar nesse mercado com a criação de floresta de conservação, contribuindo, obviamente, para a biodiversidade e para a melhoria dos recursos hídricos, mas também associada a mecanismos de compensação de emissão de CO2 e trazer, digamos que, alguma riqueza para a floresta vindo de setores que não são setores tradicionalmente investidores na floresta, mas que o devem fazer precisamente por esta via. E aí, enfim, já temos, digamos que vamos dar esse pontapé de saída, mas queremos fazer mais e estamos convencidos que é possível ser exemplar nisso e esperemos que, pelo menos nesta fase, nós consigamos dar alguns exemplos de como é possível, para além daquilo que é o recurso normal da floresta, através da sponsorização, também acrescentarmos valor ao território. Digamos que, basicamente, julgo que não me estiquei no tempo, pelo menos tentei não esticar no tempo que me era dado, e agradeço a atenção que tiveram, e agora, enfim, foram levantadas algumas pistas e vamos às respostas às perguntas que eventualmente existem, e pelos vistos já existem algumas, não é, José? Sim, obrigado. Foi uma excelente intervenção. Eu dou nota que apesar de trabalhar sobretudo na agricultura, valorizo muito as florestas, porque as florestas, na minha opinião, têm uma importante perspectiva. É que criam riqueza em Portugal, incorporando muito menos importações do que a agricultura, não é? Portanto, é um recurso natural que nós temos no país e que nos pode ajudar ao equilíbrio da nossa balança de pagamentos, e é extremamente interessante. Comungo da sua ideia que não é possível floresta sem ligação à agricultura e à silvopastorícia, portanto, por mais voltas que se deem, eu acho que são indissociáveis, e, portanto, o caminho no futuro tem que ser juntos. Há aqui algumas questões, pronto, prévias da minha parte, que eu acho que na floresta, como na sociedade portuguesa, andamos muito à volta dos problemas. Esta questão do cadastro, da dimensão das propriedades, da competitividade, sustentabilidade, do ordenamento, eu acho que nós não os enfrentamos de frente, peço desculpa do pleonasmo, e acho que se deveria pensar e montar estratégias para se resolverem os problemas e, portanto, quer dizer, a resolução não é instantânea, são problemas complexos, mas no fundo haver uma solução que seja uma solução com que a grande maioria se identifique. Não sei se concorda com a minha análise, gostava que comentasse. Eu julgo que a questão do cadastro muitas vezes é utilizado como desculpa e é sempre colocado em cima da mesa. De facto, não é nenhuma tarefa hercúlea que não se possa fazer. Nós temos aqui, basta ir à Galiza e basta ver o exemplo da Galiza, que conseguiu resolver o problema do cadastro, e, portanto, e isso significa que tem solução. Agora, quanto mais tarde começarmos
e quanto menos utilizarmos os recursos já existentes, porque nós temos meios, aliás, o IFAP, que é o organismo pagador das ajudas comunitárias, tem identificados um sistema parcelar que é utilizado com os seus defeitos e com as suas qualidades, mas que é utilizado. Portanto, as ZIF são o que são, mas têm identificados e, portanto, é possível haver projetos piloto, é possível ir desenvolvendo o trabalho, obviamente tem que haver investimentos, mas não me parece que pôr em cima da mesa todas as dificuldades que temos seja apenas a solução. Nós, efetivamente, há soluções, não estão todas ainda em cima da mesa, provavelmente há muito trabalho para fazer, mas eu julgo que neste momento, do ponto de vista da sociedade, eu acho que a sociedade portuguesa já percebeu a importância que tem a floresta e o seu ordenamento e o seu tratamento e, portanto, digamos que está disponível para que haja esse esforço. É preciso é que todos nós, os atores que estão no terreno, enfim, tenham condições e criem essas condições para poderem ultrapassar essas dificuldades. Porque, de facto, enfim, o tempo vai passando e mesmo à dimensão florestal nós devíamos estar provavelmente mais avançados em algumas áreas relativamente a alguns daqueles que são problemas, que muitas vezes são alibis, mas que não devem servir de desculpa para tudo. Ok, obrigado. Passamos à primeira questão. Como pode ser ultrapassada a deficiência estrutural das dimensões de parcelas e de explorações florestais? Para boa gestão exigem pelo menos algumas centenas de hectares juntos. Bom, este é um problema que a própria Floresta Gal tem em mãos. Nós temos que ser capazes de fazer aquilo que é feito já noutros setores. Nós temos que ter uma perequação justa que permita efetivamente juntar e dar dimensão. Porque as deficiências estruturais, nós quando entramos para a União Europeia, a dimensão da propriedade era significativamente mais pequena e, portanto, conseguimos, desde que entramos para a União Europeia até agora, aumentar a dimensão média da exploração agrícola. E, portanto, a exploração florestal também é possível fazê-lo. De facto, nós temos sempre, enfim, não podemos desistir. Agora, isso implica que haja meios no terreno, que haja trabalho, e implica uma grande necessidade de colaboração com as autarquias. Nós temos praticamente em todas as autarquias, digamos, temos os gabinetes técnicos florestais e, portanto, é muito importante que esse trabalho seja feito com as autarquias e enquanto não resolvermos e não dermos passos significativos para que haja a noção clara de que ninguém está a roubar nada a ninguém, mas apenas se quer criar riqueza para poder redistribuir essa riqueza, só assim será possível. As ZIFs foram boas tentativas de conseguir ultrapassar essa deficiência estrutural, como a nossa assistente acabou por colocar na questão. Não resolveram os problemas todos, mas provavelmente há necessidade de resolvermos dois problemas. Primeiro, muitos das pequenas parcelas ou não têm dono conhecido ou têm gente que está, enfim, a viver noutras localizações e que, portanto, nem sempre é fácil de ser contactado e chamado para a dimensão daquilo que é a necessidade de organização. Por isso, digamos que se é verdade que no mundo rural a extensão rural caiu em desuso, provavelmente a extensão florestal tem que voltar a ser chamada de forma a que as parcelas sejam identificadas e que rapidamente haja acordos com os proprietários, os herdeiros ou aqueles que são conhecidos para que a dimensão aconteça. E depois tem que haver uma coisa que é importante, que é, voltando outra vez a um dos Ds, que é o dinheiro, porque se não houver dinheiro e se as pessoas não perceberem que não estão a ser, enfim, não estão a ficar sem o seu património, mas sim que aquele património é uma espécie de um mielheiro que ali podem colocar, provavelmente ultrapassará alguns dos problemas. Agora, que não é uma tarefa fácil, não é, mas que é possível, julgo que há alguns exemplos por esse mundo fora que mostraram, digamos que essa possibilidade. Eu já estou de alguma forma a responder à pergunta seguinte,
que tem a ver com o ordenamento florestal. Que papel devem ter as autarquias no ordenamento florestal? Exatamente. O papel é muito importante. Eu acho que, aliás, assim como os fogos não conhecem fronteiras e, portanto, mudam de concelho sem pedir licença a ninguém, e quando há incêndios graves, nota-se perfeitamente isso. Também a questão do ordenamento florestal, é importante que as autarquias tenham essa lógica, mas também que haja uma lógica supramunicipal nesse ordenamento. E, portanto, hoje em dia, com as comunidades intermunicipais, julgo que era importante que se olhasse para uma dimensão não apenas a dimensão concelhia, mas uma dimensão supraconcelhia, de forma a percebermos que se o nosso território está ou não está bem ordenado do ponto de vista florestal e se é ou não é resiliente aos problemas, quer à questão dos fogos, quer até aos problemas fitossanitários que hoje se colocam. Agora, que têm um papel importante. Aliás, eu sou um convicto relativamente a esta matéria, julgo que o papel das autarquias é fundamental no sucesso do ordenamento florestal português. Se assim não for, provavelmente teremos muitas dificuldades. E isto prende-se não apenas com as autorizações, digamos assim, de plantação, mas principalmente com aquilo que é a gestão do dia-a-dia da floresta que existe no território municipal e no território das comunidades intermunicipais. E eu julgo que aí também temos algum trabalho a fazer-se nessa área, porque me parece essencial que haja um olhar supramunicipal, mas com a possibilidade de trabalho e de intercâmbio entre os municípios. A gente já sabe que os presidentes de Câmara são eleitos pelos eleitores do município e que às vezes as decisões que são tomadas de forma supramunicipal nem sempre são bem vistas, mas nós temos que ter uma lógica enquanto cidadãos e temos que ter uma lógica também de alguma solidariedade intermunicipal que permita perceber a importância desse ordenamento florestal para além do território municipal. Mas este ordenamento, do ponto de vista autárquico e supramunicipal nas comunidades intermunicipais, na sua opinião, deve ser feita de que maneira? Com a incorporação nos planos diretores municipais? Eu julgo que nós já temos planos de dimensão superior ao PDM e, portanto, os planos regionais de ordenamento podem ser, digamos que uma resposta, mas nós se olharmos para a floresta tem uma duração superior àquilo que é a duração normal de um plano diretor municipal, que devia ter 10 anos. Não é isso que acontece, nós sabemos que não é isso que acontece, porque muitos dos municípios ainda têm os PDMs da primeira geração e, portanto, ainda estamos com PDMs feitos no século passado. Mas a lógica do ordenamento devia ser integrar, obviamente, nos seus planos diretores municipais, aquilo que tem a ver com o ordenamento florestal. Agora, havendo uma lógica supramunicipal, essa lógica deve estar articulada e por isso é que os planos regionais de ordenamento são importantes. Eu tenho uma lógica que é nem planeamento a mais, nem planeamento a menos, mas nem sempre é fácil encontrar, digamos que a virtude. Agora, essa virtude implica colocar no terreno mais técnicos e mais gente capaz de olhar o território, e isso para mim é essencial, porque os gabinetes técnicos florestais de dimensão municipal provavelmente precisam de ser alargados e de haver um trabalho diferente. Eu julgo que provavelmente isso era tema de conversa, podíamos falar na regionalização, podíamos falar, enfim, noutras áreas, mas que é importante ter uma visão supramunicipal relativamente à floresta, eu acho que é essencial. Certo. Questão seguinte: qual o desenvolvimento que espera para as florestas de Portugal, tendo em conta os avultados fundos financeiros públicos do PRR e do quadro financeiro plurianual? Quer dizer, eu tenho uma elevada expectativa relativamente aos meios financeiros que vão ser colocados à disposição do país. Agora, é preciso que os meios sejam utilizados, porque eu há bocado falei na minha intervenção relativamente a alguma teia burocrática ou burocrático-administrativa que nós sofremos e que muitas vezes impede a boa utilização dos meios financeiros em tempo útil e com os resultados que todos nós queremos.
derramar dinheiro sobre os problemas não resolve os problemas. Agora, que é verdade que nós vamos ter condições únicas para, em alguns setores, e nomeadamente na floresta, resolvermos alguns dos problemas que são problemas estruturais, isso é verdade, e portanto eu tenho uma elevada expectativa, uma expectativa positiva, mas recordo que isso implica não só um esforço grande dos atores do terreno, mas também um esforço grande da administração pública portuguesa, para que, digamos que os meios financeiros disponíveis possam efetivamente ser usados e bem utilizados. Nós temos várias áreas onde temos dificuldades em ter prestadores de serviço, em termos empresas, em termos gente que trabalhe e que dê resposta àquilo que são as procuras dessa área. Temos eventualmente até falta de mão de obra em alguns dos setores que vão ser agora beneficiados pelos meios financeiros do PRR e do quadro financeiro plurianual. Provavelmente, e isto também daria, enfim, conversa para outro tema, provavelmente nós precisamos de alargar a base de recrutamento de imigrantes, porque necessitamos claramente de ter mais gente, mais trabalhadores disponíveis para que possa haver efetivamente, com o tempo que temos e com os meios financeiros disponíveis, um trabalho que efetivamente dê resultado. Não lhe parece que devíamos caminhar para o que eu chamo uma burocracia transparente? Isto é, haver um manual de procedimentos em cada um dos organismos públicos que intervêm no processo, portanto, tivesse que cumprir esse manual e que isso fosse transparente, ou seja, que isso fosse público e cada utilizador soubesse previamente todos os passos do processo e as suas implicações. Porque, repare, eu vejo responsáveis políticos, assisti há 15 dias a um secretário de Estado a dar uma entrevista ao Jornal Expresso a dizer que não consegue gerir a burocracia, dizer que ela tem que ser eliminada, só que a burocracia é necessária. Repare, eu tenho aqui uma empresa com 30 colaboradores e por mais que eu tente, quando subimos na escala, a burocracia é necessária. Porquê? Porque temos interesses diferentes, maneiras diferentes de ver as coisas, maneiras diferentes de atuar e que são todas aceitáveis e, portanto, tem que haver uma maneira de as dirimir. Qual é que é a sua opinião? Eu acho que a transparência é essencial em tudo na vida e no aproveitamento dos meios financeiros por maioria de razão. Eu sou claramente favorável digamos que a transparência possa ser, digamos que a pedra de toque relativamente àquilo que tem a ver com os investimentos e nomeadamente com a utilização de dinheiros públicos. Julgo que isso é essencial. Relativamente à burocracia, eu sei que não se pode acabar com a burocracia, mas há burocracia prévia e burocracia pós, digamos assim. Diga. Aquilo que lhe falava há bocadinho, que andamos à volta das questões. Estas questões da burocracia têm 3 pilares, que são o não funcionamento dos tribunais administrativos em tempo útil, a não revisão do sistema legal que tem que ser expurgado da leizinha, da portaria, do aditamento ao aditamento, ou seja, era ir revendo toda a legislação e tornando mais transparente, e depois o terceiro, o manual de procedimentos. Eu, relativamente ao sistema judicial, enfim, eu julgo que é um problema que nós temos, de facto, no país. Nós sabemos o tempo que demoram as decisões a ser tomadas e, portanto, e isso é, de facto, grave e é um problema de dimensão nacional que precisa de ser resolvido. Quanto aos outros 2 temas, digamos que a questão do manual de procedimentos, eu acho que sim, eu acho que os manuais de procedimentos são essenciais e, portanto, devem ser simples, claros. Eu já fui gestor de um programa comunitário e a sensação com que eu ficava é que toda a gente se esquecia que depois criavam regras e regrinhas e toda a gente se esquecia que depois aquilo tinha que ser controlado por alguém. E quanto mais regras e regrinhas se criavam, pior era para depois, quando alguém viesse a controlar aquilo, mas isto estava aqui escrito e, portanto, nós temos que ver se isto foi mesmo assim. E, portanto, quanto mais simples forem, digamos que as regras e quanto mais fáceis de entender por todos os agentes, melhor será.
muitas vezes nós temos um espírito que nem sempre é facilitador destas questões. Parece que estamos sempre todos, cada vez que há um quadro plurianual, parece que estamos sempre a inventar. Parece que não aprendemos nada com o quadro anterior. Mas isso tem a ver com alguns defeitos, que é quem vem acha que vai resolver tudo para trás e, portanto, vai começar de novo a resolver tudo. Depois também não temos a humildade de olhar para o que está feito e bem feito e continuar e melhorar o que está mal. Não, quem vai muda. Mas às vezes nós nem sequer fazemos avaliação, José, porque o problema é que nós nem avaliamos, nem depois nem temos a noção se o que estava para trás foi bem feito ou mal feito, é porque nem avaliamos, queremos é fazer de novo. Claro. Portanto, não avaliamos e não dizemos, olha, isto foi bem feito, deve ficar. Mas o que me dizem relativamente aos tribunais administrativos, e faço-lhe a pergunta porque foi ex-secretário de Estado, é que eles não estão a funcionar, nem do ponto de vista político os podem pôr a funcionar, porque acarretaria milhões de euros de prejuízos para o Estado e, como tal, o déficit iria ser posto em causa. Esta é a razão que me dizem quando eu aperto neste tema dos tribunais administrativos, não? E, portanto, pois eu isso não sei, eu confesso que há aqui uma pescadinha de rabo na boca. Eu confesso que não sei, sinceramente não sei. Não há vontade política de ir ao fundo das coisas. Pois, eu isso confesso que não sei, não okay, gostava de... Avançamos. Exatamente, confesso que não sei. A reforma florestal irá ter sucesso? Se a resposta for positiva, qual a melhor forma de o avaliar? Bom, lá voltamos nós à questão do tempo e da avaliação. Eu acho que é muito pertinente que se façam avaliações. Julgo até que esse é um dos nossos principais defeitos, é que não avaliamos e quando avaliamos não tornamos públicas essas avaliações, porque temos sempre alguma dimensão excessivamente politizada, digamos, das medidas e depois não fazemos a devida avaliação. Eu julgo que provavelmente fala-se muito de reformas, estamos habituados a falar de reformas florestais, digamos que os exemplos ao longo dos anos nos têm dito é que precisamos de continuar a olhar para a floresta com atenção e perceber que as medidas que são tomadas são medidas que não mudam o panorama amanhã. Portanto, a dimensão florestal é uma dimensão do ponto de vista do tempo que obriga a algum tempo precisamente para se poder avaliar e nem sempre o território e os decisores políticos têm esse tempo e os cidadãos, digamos, têm essa paciência para esperar algum tempo. Agora, eu espero que tenha sucesso, pelo menos em algumas áreas, espero que tenha sucesso. A melhor forma de avaliar é de facto verificar se o território florestal aumentou de valor, se tornou o território mais resiliente, se houve uma maior capacidade de resistir às pragas e doenças e aos incêndios, e portanto digamos que esse será um registro. Agora não se pode fazer uma avaliação ao fim de 2 anos, dizer, não, as medidas foram todas ótimas porque não há incêndios e portanto é tudo bom. Ou o contrário, não, as medidas são todas más porque há incêndios. O próprio ciclo do fogo, quem conhece, digamos que o ciclo do fogo, sabe que há ciclos e portanto que há períodos e períodos. E portanto, normalmente a seguir a anos com grandes incêndios, depois há um período de acalmia, o que não quer dizer que por esse período de acalmia estará a acontecer que esteja tudo bem e que foi tudo mudado e que está tudo em ordem. E, portanto, eu julgo que o que nós temos que fazer é ir avaliando todos os anos e provavelmente avaliando com transparência, publicando as avaliações, dando nota daquilo que está a ser feito e dar algum tempo para que as coisas possam acontecer, não estar sempre a mudar, nomeadamente não estar sempre a mudar a estrutura macro-administrativa que tem a ver com estas matérias, nem estar sempre a mudar gente e regras sob pena de nós não conseguirmos de facto avaliar, nem sequer contribuir para que as coisas possam mudar, porque a paciência, no futebol costuma-se dizer que a paciência não existe e que se muda muito rapidamente de treinador, mas às vezes não é só no futebol, portanto mesmo na floresta, que devíamos olhar para a floresta com alguma dimensão, também não há muita paciência para avaliar e para verificar se as medidas que foram tomadas dão ou não dão resultado. Obrigado. De que forma o cadastro simplificado pode ajudar ao crescimento da produção florestal?
Bom, aqui a questão do cadastro e a questão da simplificação das regras tem muito mais a ver com aquilo que é a capacidade de gerar riqueza no território e não se prende apenas com a questão florestal. Todos os países que conseguiram resolver os problemas do cadastro tiveram, digamos, crescimentos do PIB associados à existência de um cadastro. Porquê? Porque a dimensão da propriedade, a propriedade em si, acaba por ser um fator de riqueza. Não é nenhum milagre, digamos que não é nenhum milagre, mas o facto de, por exemplo, o facto da pessoa poder ter um território que é seu ou que está identificado como seu, pode ir ao banco e pode criar uma dinâmica de investimento a partir dessa propriedade que é sua e que está identificada e reconhecida pela sociedade como sendo sua. E, portanto, há aqui matérias que se prendem com a organização económica e há outras que se prendem com aquilo que é a dimensão da propriedade e a própria capacidade de organização e de junção entre proprietários de pequena dimensão. E, portanto, o cadastro simplificado é importante porque dá, digamos que um rosto ao proprietário e dá a capacidade e a dimensão económica que pode ser dada ao território e a quem é proprietário, digamos assim. Qual o melhor esquema para pagar aos produtores florestais os serviços públicos da biodiversidade, água, paisagem, etc.? Isto é uma pergunta muito interessante. Digamos que aqui a questão é perguntar à sociedade qual é a disponibilidade que tem para pagar, digamos que estes serviços que estão prestados pelos produtores florestais. Porque nós provavelmente, quando vamos passear ou vamos fazer um piquenique numa floresta, estávamos disponíveis para pagar o facto de estarmos a usufruir do ar puro, da sombra, daquilo do serviço que nos é prestado. E, portanto, se nós, enquanto cidadãos, estivermos disponíveis para isso, significa que, do ponto de vista dos nossos impostos, digamos que poderá haver condições para que sejam pagos alguns destes serviços que são produzidos pelas florestas, não só a questão da biodiversidade, do contributo para a paisagem, da melhoria dos recursos hídricos, etc. Isto, a economia, digamos assim, a economia ecológica e as próprias tarefas económicas têm muitas maneiras de remunerar os serviços públicos e os bens públicos que são prestados pela floresta. Resta saber se, por um lado, os cidadãos estão disponíveis para fazer esse pagamento ou não estão disponíveis e se os governos encontram essas condições. Há matérias que se prendem com aquilo que é a valorização do próprio produto florestal e, portanto, daquilo que pode ser transacionado. E depois há as outras que não, enfim, que não têm ainda o mercado. Mesmo a questão do carbono, dos sumidores de carbono, está longe de poder ainda hoje nós termos um mercado a funcionar e, portanto, nós sabemos que há sequestro de carbono, que digamos que a espécie florestal A, B ou C, com um determinado número de anos, dá um contributo decisivo relativamente a essa matéria, mas mesmo aí há muito trabalho a fazer-se. Agora, que isso tem que entrar na ordem do dia, tem, porque não se pode pedir apenas ao proprietário florestal que utilize os 3Ds primeiros, que tenha que desmatar, que tenha que desbastar, que tenha que desramar, enfim, estes 3Ds são importantes na exploração florestal, mas não se pode pedir apenas que ele faça isto sob pena de ser, enfim, ser um daqueles proprietários que está a prestar serviços à comunidade de uma forma gratuita, digamos assim, e não retira daí, digamos que a sua mais-valia. Portanto, o quarto D que eu referi é importantíssimo e tem que entrar na equação, daquilo que é o pagamento. Nós temos serviços agroambientais, temos serviços e temos outras matérias relacionadas com aquilo que é o pagamento, e isso obviamente tem que entrar na ordem do dia, não pode deixar de acontecer sob pena de nós não resolvermos este problema, e se não o resolvermos, provavelmente não teremos mesmo futuro, e aquelas fotografias e aquelas indicações de problemas de desaparecimento das árvores e do deserto, etc., poderem vir a acontecer. De facto, os produtores florestais têm que ser compensados pelos serviços que prestam à comunidade, e são muitos.
A extensão dos fogos de 2017 pode voltar a acontecer? Eu gostava de dizer que não, mas vou dizer que sim. Portanto, eu gostaria de dizer que não pode voltar a acontecer, mas tenho que dizer que sim, porquê? Porque é um risco que nós corremos. Digamos que há muito trabalho que tem que ser feito. Os ciclos dos fogos, enfim, provavelmente daqui a mais 4 ou 5 anos estamos a aproximar de mais um potencial ciclo dos fogos e, portanto, tem que haver muito trabalho, nomeadamente na área da prevenção, tornar o território mais resiliente para que não haja essa extensão dos fogos. Para além da questão da prevenção, há matérias que têm enfim, que parece que estão a melhorar claramente, que têm a ver com a capacidade de resposta, com o tempo de ataque e da primeira intervenção. Tudo isso são aspectos muito importantes no combate aos fogos e, portanto, agora, se não houver material para arder, os fogos terão mais dificuldades em acontecer. Nós vivemos numa altura em que, com as alterações climáticas, vamos ter fenómenos climáticos extremos e, portanto, vamos ter mais picos de calor, vamos ter calor, portanto, havia uma época dos incêndios que é uma época que agora é muito mais alargada, portanto, digamos que a época dos incêndios que começava quando começasse o verão, agora já começa na primavera e às vezes até no inverno e, portanto, e no outono, portanto, não há propriamente períodos onde o calor extremo não possa acontecer, às vezes o teor de umidade tem que existir, provavelmente temos que ter um plano nacional de fogo controlado que permita aproveitar as janelas de oportunidade e, portanto, diminuir a matéria combustível que pode existir nos períodos onde há mais calor e, portanto, pode voltar a acontecer. Eu espero que não aconteça e espero que haja condições para que não aconteça, mas que pode, acrescentando a isso que nós, de acordo com os estudos que eu tenho lido, a maior parte das coisas podem vir a acontecer até nas áreas periurbanas e, portanto, em que os incêndios não são apenas nas áreas florestais, mas também nas áreas periurbanas. Por isso é que é muito importante o trabalho que os municípios façam e, nomeadamente, o trabalho supramunicipal, porque os incêndios periurbanos têm consequências económicas e sobre as vidas humanas que são, enfim, muito graves e que também têm que ser devidamente equacionados. O eucalipto deve cultivar-se em Portugal? Eu não sou muito favorável às árvores malditas. Portanto, nós na Floresta de Gal também temos eucaliptos, não temos plantado eucalipto, antes pelo contrário, temos até reduzido a área de eucalipto que temos, mas temos que perceber o contexto do país em que vivemos e, portanto, estar a tornar uma árvore maldita não me parece correto. Julgo que é possível plantar eucalipto, é possível também colocá-lo nos sítios onde é possível que ele produza mais e que tenha melhores condições para evitar, digamos que, uma eucaliptização do país. Agora, árvores malditas, julgo que não devemos fazer. Normalmente isso dá mau resultado e, portanto, é possível criar condições para que as espécies florestais de crescimento mais rápido também tenham lugar no contexto florestal nacional. É importante que os produtores florestais tenham receitas e é importante que sejam valorizados. Não se pode pedir a um produtor florestal que só opte por árvores de crescimento lento e não lhe dar a devida compensação, porque, enfim, mais uma vez, quer dizer, o produtor florestal não tem que ser aquele ser que trabalha só em prol da comunidade. Quer dizer, as pessoas têm que ser remuneradas e muitas vezes, digamos que as medidas de política esquecem-se que também há racionalidade económica nas decisões que são tomadas e, portanto, é importante introduzir na economia fatores que permitam que quem tem que escolher e quem tem que tomar opções de plantação as possa fazer de uma forma racional e não apenas pela penalização ou pela proibição. Acredita que será possível implementar uma política para fazer da fileira da biomassa competitiva e com expressão na economia nacional? Esta também é uma pergunta de difícil resposta. Digamos que eu gostava de acreditar que, porque a política
da fileira da biomassa poderia ser muito útil naquilo que a extensão dos fogos pode acontecer. Isto é, se nós utilizarmos, se houvesse condições de rentabilizar de uma maneira diferente, digamos que a biomassa florestal, e nomeadamente os recursos florestais menos nobres, digamos que a matéria florestal menos nobre, isso não só seria bom para a fileira, enfim, da biomassa, mas também, e para a economia nacional, mas também para aquilo que era o território mais resiliente e mais facilmente a resistir a problemas relacionados com os fogos. Agora, a biomassa, estrito sensu, é uma coisa, a biomassa lato sensu é outra. A mim parece-me é que, digamos que não se deve usar madeira, que pode ter outras utilizações mais nobres apenas para a biomassa, e que se devem criar condições para que seja efetivamente utilizada a biomassa florestal, mas a biomassa não nobre, digamos assim, para poder ser utilizada naquilo que são as diferentes áreas onde ela pode ser utilizada. Aumentar o valor do setor florestal é importante, e esse valor só aumenta se os produtos que não são valorizados ou que têm um baixo valor passarem a ser valorizados. E como nós sabemos, digamos que isso nem sempre acontece naquilo que é a exploração florestal. Obrigado. Na sua perspectiva, qual a relação existente entre as várias reformas legislativas florestais realizadas em Portugal desde 2005? Outra pergunta difícil. Bom, eu julgo que o principal toque na reforma da floresta tem sido a reação aos incêndios. E, portanto, digamos que sempre que há problemas com os incêndios, aparecem medidas de política relacionadas com a floresta. E por isso é que nem sempre, digamos que as soluções são as melhores. Acho que foram tomadas medidas importantes para a floresta e que quiseram dar resposta a alguns dos problemas que tínhamos em cima da mesa. Agora, mais uma vez, eu acho que enfim, as avaliações sobre as medidas que foram tomadas e aquilo que são as respostas dadas provavelmente precisavam de maior reflexão. Eu julgo que falar sempre de reformas sobre reformas não ajuda muito a resolver os problemas. Parece-me importante que todos nós possamos perceber que, se é verdade que temos que investir no combate aos incêndios, também é verdade que temos que investir naquilo que é a prevenção e naquilo que é a retribuição pelas boas escolhas dos proprietários florestais naquilo que é o território diz respeito. E, portanto, não basta apenas utilizar o dinheiro no combate, também tem que haver dinheiro utilizado fora do combate. E, portanto, eu julgo que as reformas florestais precisam de incentivar e de acentuar esta questão da retribuição ao proprietário florestal, neste caso ao proprietário rural, que precisa de mais e melhor retribuição. Avançando para a próxima questão, o que fazer para melhorar o valor acrescentado na produção florestal? Bom, a questão do valor acrescentado prende-se com a capacidade de retirar, digamos que, o maior número de recursos da floresta. Obviamente que floresta não tratada, floresta ao abandono, floresta com problemas fitossanitários, não só não acrescenta valor, como reduz valor mesmo das florestas contíguas. E por isso é que a dimensão é muito importante. Digamos que a dimensão da gestão, se aumentarmos a dimensão da gestão, acrescentamos valor à produção florestal, mas também provavelmente é necessário continuar a trabalhar na investigação e naquilo que são as respostas que a própria floresta pode dar do ponto de vista de áreas não utilizadas. Nós falámos há bocado na biodiversidade, na questão da água, mas podemos falar provavelmente na questão dos medicamentos, na questão dos produtos de beleza, na questão da alimentação, enfim.
em várias áreas na utilização da matéria lenhosa na construção, nos automóveis, na aviação, enfim, há muitas matérias muitos recursos que podem ser retirados da floresta e que todos eles contribuem para acrescentarem valor à produção florestal. E ainda por cima, acresce a isso que são produções que têm um valor acrescentado nacional, porque de facto muitos dos produtos e desse valor são nacionais e portanto são feitos cá, acrescentam valor internamente. Agora é preciso que haja, digamos que, um trabalho entre a economia, a floresta e digamos que os setores produtivos e os setores industriais para que isso possa acontecer. Considera concorrência saudável as empresas de celulose que têm produção e compram a milhares de produtores? Eu sinceramente acho que os produtores são mal pagos e portanto eu tenho para este princípio geral, eu acho que os produtores florestais precisavam de ter uma maior retribuição financeira do serviço que prestam, não só por produzirem floresta, mas também por tudo o resto. Agora, obviamente que a organização que as celuloses têm é uma organização que lhes é favorável e, portanto, não podemos deixar de perceber isso. Portanto, saudável, digamos que isso é um bocado como a relação entre quem produz hortícolas e depois com as grandes superfícies, quer dizer, é saudável, provavelmente os preços são esmagados, digamos que a mais-valia que podia ser retirada não é, e portanto é um problema que não existe apenas na floresta e com as celuloses e com as indústrias de base florestal, é um problema global que tem a ver um pouco com a economia de mercado em que nós vivemos e com a necessidade de proteger aqueles que são os mais pequenos e, portanto, isso compete ao Estado, digamos, criar condições para proteger, digamos, que os mais frágeis nesta dinâmica concorrencial em que vivemos e, portanto, obviamente que o ideal seria que não houvesse posições de força relativamente a quem tem que vender, mas é natural que nós hoje vivemos num mundo em que percebemos facilmente, se formos ao supermercado, enfim, e se quem produz e quem trabalha na agricultura e quem tem alguma percebe que os preços, digamos que os baixos preços que muitas vezes são aplicados à produção devem-se, digamos que a essa capacidade que quem tem de gerir as compras o pode fazer e, portanto, isto não se passa apenas na floresta, infelizmente. Considera ajustados os fundos financeiros previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para as florestas? Quer dizer, eu não sei se é ajustado. Eu gostava é que fossem todos utilizados e bem utilizados, porque às vezes o problema dos meios financeiros não é a falta dos meios financeiros, mas é alguma incapacidade que depois nós vamos ter em aproveitar todos os meios financeiros previstos. Eu julgo que era importante que pudesse responder daqui a uns anos a dizer que não, que o dinheiro que foi posto à nossa disposição era curto e, portanto, precisaríamos de muito mais dinheiro. Infelizmente, se nós olharmos para os quadros de apoio que temos tido nos últimos anos, verificamos que há sempre dinheiro a sobrar e, portanto, não se gasta todo o dinheiro disponível, nomeadamente para a área florestal, que é o que estamos agora aqui a falar. E, portanto, isso significa que, se calhar, o problema não tem a ver com o montante, mas tem a ver com alguma incapacidade de utilizar esse montante financeiro em prol do desenvolvimento da floresta portuguesa. É possível diminuir a burocracia para as plantações florestais? Eu acho que é possível. Sinceramente, acho que é possível. Volto a considerar que a questão da transparência e dos manuais de procedimentos que o José Martins falou são essenciais. Eu julgo que é possível diminuir a burocracia e, mesmo mantendo alguma burocracia, é possível diminuir o tempo. Hoje vivemos no mundo dos drones, da possibilidade de imagens via satélite, do Google, de tudo isso,
E, portanto, temos hoje ferramentas à nossa disposição que provavelmente podem diminuir a burocracia em algumas matérias, e nomeadamente na questão das florestas, porque uma floresta não se planta hoje e corta amanhã, e portanto tem algum tempo no território, e portanto se as coisas não forem bem feitas, podem ser, pelo menos no prazo de 9 anos, há de haver tempo de encontrar coisas que não estavam lá e que deveriam ter estado. E portanto, eu julgo que é possível e desejável que se diminua a burocracia para as plantações florestais. Nós temos um problema em Portugal, que é a questão da floresta ser essencialmente privada, ao contrário de outros países que têm muita floresta pública, nós temos a floresta essencialmente privada, e portanto uma diminuição provavelmente alguma da burocracia que existe, prende-se um bocado com isso, digamos que é uma maneira do Estado, enfim, controlar algumas coisas associadas ao facto de haver mais iniciativa privada na área florestal do que propriamente noutras áreas da economia. De que forma a floresta pode tirar partido dos créditos de carbono? Eu acho que a floresta tem todas as condições para tirar partido dos créditos de carbono. Agora, é preciso regulamentar e utilizar, criar condições para que isso possa acontecer. Hoje há algumas campanhas, se for meter combustível, há algumas bombas de gasolina, eles têm lá a dizer, nós estamos a compensar as nossas emissões. E, portanto, agora é preciso perguntar, então onde é que está a compensar? Está cá a compensar em Portugal ou está a compensar num país qualquer que a gente não sabe bem qual é? Provavelmente os consumidores também podem ser exigentes na questão do crédito de carbono e dizer, sim senhor, eu estou disponível, mas diga-me lá, onde é que está a floresta, onde é que está a floresta que você está a compensar? É onde? É em Freixo de Espada à Cinta? É em Figueira de Castelo Rodrigo? É na Guarda? Ou é num país qualquer que a gente não sabe qual é? Agora, que a floresta pode tirar partido dos créditos de carbono, tem todas as condições para ser dos setores que possa tirar mais partido dos créditos de carbono. Assim queiram, não é? Assim queiram que isso aconteça, e eu julgo que era importante que houvesse medidas de política comunitárias que pudessem permitir que as florestas tirassem partido dos créditos de carbono. É preciso ter a noção que há muitos países que têm florestas brutais e, portanto, que a tomar medidas de política para a União Europeia tínhamos que ter atenção, não seríamos só nós os únicos beneficiados. Sistemas de gestão para conseguir a transparência que é necessário ao objetivo da agregação? Bom, digamos que a transparência enfim, é essencial, e obviamente que gerir com transparência também é essencial. Eu julgo que o problema da gestão transparente prende-se mais com as informações que se dão do que aquelas que não se dão. Julgo que as próprias organizações que existem hoje de gestão, as GIFs, nomeadamente, podem, mesmo essas, melhorar. Mas há assembleias, eu acho que hoje uma das coisas que a pandemia veio demonstrar é que a partilha de informação pode acontecer mesmo à distância. E, portanto, não é necessário haver assembleias gerais, reunir toda a gente. É possível partilhar informação mesmo à distância. E, portanto, digamos que gerir com transparência significa meter os dados todos em cima da mesa e estar disponível para ser questionado e dar respostas. Eu acho que isso é essencial. E provavelmente, digamos que apresentar contas não chega, é preciso explicar, e é preciso explicar onde é que se gastou o dinheiro e onde é que se vai gastar, e onde é que quando é que vêm os lucros e como é que eles vão ser distribuídos. Portanto, tudo isso é essencial numa gestão de transparência, para que se possam juntar o minifundo e para que as pessoas possam perceber que no seu meio hectare, afinal, conseguiu ganhar mais do que se tivesse aquilo ao abandono. O que deve ser feito ao nível dos baldios para que possam ser exemplo de sucesso na floresta? Esta é uma pergunta de $1 milhão. Quer dizer, eu acho que há muita coisa que pode ser feita ao nível dos baldios. Os baldios não são todos iguais, portanto, temos baldios que têm formas de gestão muito interessantes e que conseguem produzir muita riqueza florestal e não florestal. Agora, provavelmente, aqui o mais importante é que haja condições
para que as áreas de baldio possam efetivamente ser áreas de grande produção florestal, e não sei se digamos que se é preciso haver uma alteração legislativa ou não, não sei, sinceramente eu julgo que há bons exemplos de baldios e há maus exemplos, e portanto provavelmente temos que replicar mais os bons exemplos e temos que eventualmente criar condições para que o Estado, a Florestegal, enfim, o ICNF e todos aqueles que têm relações com os baldios tenham uma relação mais positiva, permitindo que de facto haja mais riqueza distribuída para as populações, porque é esse, digamos que um pouco, digamos que o objetivo da existência dos baldios, não é? Sendo muito lento o crescimento das árvores, não deveria haver uma mesma política florestal para 30 anos? Devia. Eu sou completamente favorável e por isso é que eu digo que nós não avaliamos e andamos de reforma em reforma e não avaliamos as medidas que tomamos. Eu estou completamente de acordo. Acho que deveria haver uma política florestal de longo prazo, que deveria ser consensualizada entre as forças políticas e que os aspectos principais e as linhas mestras não mudassem quando muda o governo, ou às vezes nem é preciso mudar o governo, basta mudar o titular da pasta para que as coisas possam mudar. E, portanto, obviamente que eu julgo que isso é essencial para dar estabilidade não só à floresta portuguesa, mas também estabilidade a quem quer investir na floresta para perceber que está a investir hoje para não ter problemas amanhã. Qual a relação que deve existir entre a política agrícola e a florestal? Eu acho que é essencial, até porque eu acho que devemos olhar mais para o mundo rural e, portanto, a política agrícola e a política florestal têm que se articular, tem que haver vantagens mútuas nessa articulação e tem que haver capacidade de a política agrícola comum e a política florestal se entenderem, sendo certo que a política agrícola, enfim, tem as questões relacionadas com o tempo e, portanto, são de dimensões diferentes, a política florestal é essencial para que haja uma política agrícola. Portanto, digamos que o território agrícola e o território florestal não podem ser entendidos como competitivos ou competidores entre eles, mas sim como complementares, e por isso as políticas também devem ser elas próprias muito complementares e muito simbióticas, digamos assim, numa lógica plurianual. Como se pode construir um mosaico florestal na paisagem? Bom, o mosaico florestal na paisagem é precisamente isso, é na prática ter zonas de descontinuidade, ter florestas diferentes e ter áreas agrícolas que façam quebrar, digamos que a dimensão florestal e, portanto, eu julgo que o mosaico é mesmo isso. É ter zonas digamos que florestas em diferentes dimensões, em diferentes estadios de desenvolvimento, permitindo que haja maior resistência ao fogo e até àquilo que é a produção de riqueza. E, portanto, só assim é que é possível ter um mosaico florestal na paisagem. Por isso é que a dimensão concelhia, digamos assim, ao municipal, não chega, tem que haver dimensões supra-concelhias. Não acha que isso, do ponto de vista prático, que gera outro tipo de problemas? Imagine, sei lá, eu sou proprietário florestal aqui no concelho de Gondomar e neste momento o concelho de Gondomar predomina o eucalipto. Quando vierem com o mosaico, repare, porque é que eu, e estou a pôr de uma forma hipotética, não estou a dar uma opinião sobre o assunto, porque é que eu hei de ter uma espécie autóctone de crescimento lento que me vai gerar menos dinheiro? Não pode ser assim. A conta tem que ser feita... eu hei de ficar numa zona de biomassa, ou seja, que não tem biomassa? Sim, não, mas isso tem que ser feita uma perequação em que a distribuição do rendimento seja feita não por aquilo que está a ser produzido no seu terreno, mas por aquilo que está a ser produzido na lógica do mosaico. E, portanto, o rendimento que o José, que o Manuel, que o Joaquim têm que ser rendimentos semelhantes e não, é como se tivesse, digamos que imagina um loteamento urbano em que o seu terreno vai servir para jardim e o outro vai servir para fazer prédios. Obviamente que não pode ser, quer dizer, tem que haver uma perequação que equilibre o rendimento que quem tem o terreno onde vai fazer o prédio distribua rendimento para o sítio onde vai ser o jardim. Porque não tem que ser o José ou o Manuel, tem que ser, digamos que os heróis que têm que abdicar do seu rendimento. E a lógica do mosaico tem que ser
feita nesta lógica. Não pode ser haver uns que recebem e outros que não recebem, não. Tem que haver um rendimento global e tem que haver, digamos que a forma de gestão tem que ser uma perequação que equilibre, digamos que as receitas anuais que cada um vai retirar. Ok. Assim, o nosso tempo está... Pois, e o meu também. Passou depressa. Não sei se quer fazer alguma síntese final entre o que falou. Não, eu gostava de responder aqui a esta questão que diz quais as razões que explicam o falhanço das zonas de intervenção florestal. Estamos à vontade. Eu não acho que haja um falhanço, eu acho que há ZIFs e ZIFs. Há ZIFs que são bons exemplos, há outras ZIFs que não são bons exemplos. Eu julgo que o principal problema prende-se, de facto, com a dimensão económica das ZIFs e com a capacidade de gerar receita para os seus proprietários, para além de gerar, enfim, condições de resiliência. E, portanto, julgo que as ZIFs foram importantes, não se esgotam, digamos que a organização florestal não se esgota nas ZIFs, mas eu acho que as ZIFs podem evoluir e podem criar condições precisamente para trabalharmos nos mosaicos, para trabalharmos na perequação, para trabalharmos em tudo isso de forma a permitir criar condições para que se aproveite. Porque nós temos também uma mania muito interessante em Portugal, que é, isto não funciona, vamos acabar com isto e vamos... Não, temos que aproveitar as boas experiências, e há boas experiências, provavelmente não tão boas quanto alguns gostariam, mas há boas experiências e não as podemos desperdiçar. Eu, em resumo, queria, obviamente, agradecer ao José Martino, dizer que são importantes estas trocas de experiências de cada um de nós, mas queria dizer que eu, de facto, enfim, sendo um otimista por natureza, considero que vamos atravessar uma fase extremamente importante para o nosso país, naquilo que à floresta diz respeito, não só pelos meios financeiros que vão ser postos à nossa disposição, mas também pelo que vai ser a capacidade da sociedade civil de utilizar esses meios. E, portanto, quer a sociedade civil, quer o Estado, têm que se mobilizar de forma a aproveitar, digamos que os meios financeiros que aí vêm, mas a aproveitar bem para que daqui a 20 ou 30 anos nós não estejamos, quem cá estiver, a lamentar-se pelo facto de não termos sabido aproveitar os recursos que foram colocados à nossa disposição e que iriam permitir transformar o país de uma forma mais equilibrada e de aumentar a riqueza que pode ser distribuída por cada um dos nossos concidadãos. Muito obrigado. Tenho a certeza que atingimos o nosso objetivo, que é gerar massa crítica, gerar debate. Pela nossa parte, nós assumimos a nossa responsabilidade, contribuímos para o debate, para a construção de massa crítica, para colocar as ideias em cima da mesa, trazendo pessoas que sabem, que têm experiência, que no fundo têm vida e mundo sobre os temas. Muito obrigado por este momento, por esta conferência. Nós, Espaço Visual, teremos mais uma e será a última da conferência integrada na comemoração do 28º aniversário da empresa, que será na próxima segunda-feira e tem como tema as agriculturas e o mundo rural de Portugal, a importância do ordenamento da paisagem rural, presente e futura. Será conferencista a professora Teresa Pinto Correia, catedrática da Universidade de Évora. Muito obrigado a todas e a todos que participaram. Um bem-ajam e até uma próxima oportunidade. Um bom dia. Obrigado. Obrigado.